Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Eu me chamo Ellen, sou professora da rede estadual de ensino do Paraná, professora de História, e sou mestranda também no mestrado profissional em ensino de História da UFPR. Nós vamos iniciar agora um debate sobre um minicurso chamado História Pública e Ensino de História em Tempos Digitais. Esse minicurso ele compõe um evento promovido pela UFPR, pelo Departamento de História da UFPR, que se chama Diálogo sobre a História. Esse é um evento bastante importante, nesse nosso momento difícil que estamos vivendo, de isolamento social, de quarentena, de uma pandemia devastadora aí no mundo todo e especialmente no Brasil. E esse evento vem trazer uma série de discussões bastante plurais no âmbito da história e de áreas afins, bastante importante, Então, nesse momento em que a gente precisa estar afastados, isolados, nos protegendo, cuidando da nossa saúde e dos nossos familiares, esse evento traz uma proposta bastante importante no sentido de promover um amplo debate, de trazer a universidade para dentro das nossas casas e ampliar essa proposta de difusão do conhecimento histórico que é tão fundamental, Então, vamos começar a dialogar um pouquinho agora sobre o nosso minicurso. Esse minicurso ele foi pensado por algumas motivações acadêmicas, pessoais, que eu vou tratar nesse vídeo, Então, a proposta é que a gente discuta um pouco em torno da história pública, da história digital e como esses campos da história dialogam com o ensino de história, visto que a minha profissão é enquanto professora, historiadora, para a rede básica, portanto, para o ensino fundamental e médio, e que essa vivência da sala de aula também traz alguns questionamentos, juntamente com o meu processo de pesquisa acadêmica desenvolvida pelo Prof. História, pelo mestrado profissional em História. Então, esse primeiro vídeo visa a apresentar a proposta do minicurso para vocês, que provavelmente já, se estão chegando até aqui, já tem alguma ligação com o tema, já tem algum interesse, já tem alguma área de proximidade, alguma vinculação acadêmica, mas é necessário explicar um pouco qual que é então a proposta, por que eu cheguei até aqui com essa visão, com esse debate, com essa discussão desses temas, e também para apresentar como que vai se estruturar esse minicurso então, Então, como eu já falei para vocês, o nome do minicurso é História Pública e Ensino de História em Tempos Digitais. A ideia é a gente conversar aqui em 3 momentos, Eu separei essa nossa discussão em 3 vídeos, com o objetivo de ficar um pouco mais organizada a nossa discussão, mas também porque eu acho que facilita no momento do estudo, em que vocês, se tiverem interesse por retornar, por voltar a algum tema, possam ter isso de maneira um pouco mais simplificada, Então, a ideia é que se dividam em 3 vídeos. Esse nosso primeiro vídeo, o vídeo número 1 de apresentação, do minicurso, da justificativa, dos objetivos, enfim, da ementa. Um vídeo número 2 para a discussão da história digital e da história pública. Então, nesse vídeo nós vamos debater a parte mais conceitual, mais teórica, os debates próprios da história, da historiografia em torno desses temas. E um terceiro vídeo, chamado Ensino de História em Tempos Digitais, onde nós vamos trabalhar como esses 2 campos se relacionam com o ensino de história, como que a gente pensa, e o ensino de história aqui pensado não só no ambiente escolar, mas como que nós dialogamos o conhecimento histórico
para o ensino, né? E aí, nesse vídeo 3, a gente vai focar numa parte mais prática, que diz respeito também à atividade de conclusão que vocês precisam fazer ao final do curso para validar a participação de vocês e receber o certificado, né? Então, essa é a estrutura do curso, os links vão estar todos aqui relacionados para que vocês tenham acesso e possam buscar de maneira mais dinâmica aqui esses conteúdos nessa estrutura. Passamos então para os objetivos. Qual que é a proposta que nós temos para debater durante esse período aí de mais ou menos 2 horas que vai compor todos esses 3 vídeos? O que nós vamos tentar dialogar aqui, né? O objetivo geral consiste em debater as relações entre o campo da história pública e o ensino de história frente ao mundo digital, né? Portanto, partimos dessa compreensão de que vivenciamos um mundo digitalizado, bastante dinâmico, né? Onde as tecnologias de informação e comunicação digitais estão por toda parte e isso tem impactos no âmbito da história e, por consequência, no ensino de história, né? Então, a gente vai debater um pouquinho a relação entre essas questões, né? Para isso, vamos compreender, portanto, né, do que se trata esse mundo digital, né, e o conceito de cybercultura, portanto. Essas transformações vão ter implicações epistemológicas para a história, né, a maneira que, à medida em que a gente pensa a nossa relação com o tempo, à medida em que a gente tem compreensões, por exemplo, nossa, como o tempo tem passado rápido, né? É algo muito recorrente esse tipo de fala, esse tipo de compreensão, né? É uma ideia de que a história está acelerada, né? De que a conjuntura muda muito dinamicamente. Então, a gente precisa entender isso, né? Já que somos historiadores e a nossa matéria diz respeito ao tempo, a gente precisa entender o que é que se transforma nesse mundo digital. Um segundo aspecto, que também compõe esse objetivo, é compreender o que é o campo chamado de história digital, né? E aí uma questão, né? Esses historiadores estão fazendo história digital ou estão fazendo história com o digital, né? E a gente vai debater, se debruçar um pouquinho em torno desse questionamento. Depois passamos para os debates em torno da história pública, né? Um outro campo também do conhecimento, um outro campo dentro da história, e a gente vai tentar desenvolver aí alguns conceitos importantes, como o conceito de público, como o conceito de historiador público, e as suas implicações, né? Os seus principais debates aí iniciais no Brasil e no mundo. Por fim, como que essas contribuições da história pública podem sugerir propostas metodológicas no âmbito do ensino de história, dentro e fora do ambiente escolar. Então, esses são os nossos objetivos que vamos tentar traçar aí nesses 3 vídeos, como eu coloquei para vocês, né? O que me levou a construir essa proposta? Então, já falei um pouquinho disso. Quais foram as motivações, né, e as justificativas que explicam a construção desse minicurso e que também, né, apresentam a minha condição de falar sobre isso, né, partindo de algum debate, partindo de algum lugar, para vocês entenderem. É sempre importante que a gente localize, né, de onde essas pessoas estão falando, qual é o seu local, qual é a sua atuação, qual é o seu posicionamento no seu tempo, né? Então, portanto, isso tem a ver com essa justificativa, né? Primeiro, a experiência como professora da rede pública. São questões que sempre permearam o meu trabalho, né? Então, como que se utiliza das tecnologias digitais, como que a gente debate as fontes históricas em formato digital,
como que a gente leva isso para dentro da sala de aula, né? Então, são algumas motivações aí no âmbito da minha profissão. Um outro aspecto é o fato de eu fazer esse mestrado profissional em ensino de história, né? Eu estou finalizando aí durante esse ano de 2020 esse curso, e dentro da proposta da minha pesquisa eu desenvolvo um site para ensino de história sobre as populações quilombolas do Paraná, né? Então, boa parte das reflexões que eu trago aqui fazem parte da minha pesquisa de mestrado, ao desenvolver esse instrumento que é, na minha concepção, um instrumento de história pública, né? Um site para ensino de história, voltado principalmente para professores, mas também para o público em geral. Então, várias questões surgiram aí ao longo dessa pesquisa, né? Como que eu monto esse material? Qual que seria o público-alvo? De que maneira nós construímos um conhecimento histórico para um público amplo, sem perder o rigor científico, né? Sem perder questões que são tão caras para o âmbito da historiografia, da produção historiográfica, como o método, a teoria. Então, essas são questões que estão vinculadas a essa trajetória de pesquisa que eu vim construindo aí desde 2018. E, por fim, o que me motivou, né, a construir essa proposta, quando veio a divulgação do minicurso, além dessas questões anteriores, é o fato da gente estar vivendo uma conjuntura bastante complexa, né, de trabalho remoto, em que nós, enquanto professores, precisamos construir conteúdos, construir materiais, construir diálogos a partir do meio digital, né, do trabalho remoto. E isso também teve uma série de implicações que vão estar refletidas ao longo desse mini curso, como a gente vai debater. Por fim, gente, quero dizer que estou bastante contente. Eu acho que esse evento tem tudo para ser um evento muito rico, né? Imagino que muitos de vocês, inclusive, estão inscritos em outros minicursos. Vai promover um debate bastante intenso para dentro da universidade, né? Claro que nós gostaríamos de estar lá ocupando todo o espaço da universidade, mas infelizmente nesse momento não podemos. Mas eu fico bastante contente que você tenha chegado até aqui. Espero que você tenha um bom proveito desse mini curso, dos debates que vamos traçar aqui coletivamente. Nós temos uma limitação, né, de formato, pelo fato do mini curso não ser ao vivo, né, ele é gravado e, portanto, a dinâmica de debate ela é um pouco limitada. Mas deixa aqui também vinculado na descrição do vídeo o meu endereço de e-mail, meu contato, para que, se vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, queiram debater, queiram continuar esse debate para além desse mini curso, vocês sintam-se muito à vontade, eu estarei muito feliz e disponível para a gente continuar essa nossa conversa aqui. Então, agradeço a participação de todos, convido a todos a assistir o vídeo 2 e o vídeo 3 para darmos sequência a esse debate e desejo a todos um ótimo evento.